Fala pessoal, já estou por aqui então para responder dúvidas importantes a respeito do jornalismo. O jornalismo, ele para mim, uma profissão que está no sangue. Aquilo que eu tenho dito, né, nas minhas participações, nos vídeos que eu tenho feito, para aqueles que ainda estão na faculdade, para aqueles que ainda pensam em cursar jornalismo, eu tenho colocado, né, informações que eu julgo ser relevantes para esse público. E são informações que são vivenciadas no dia a dia, são experiências que foram acumuladas ao longo aí de mais de 2 décadas de jornalismo. E eu quero compartilhar com vocês a respeito das perguntas que permeiam a mente daqueles que estão nesse momento, né, se perguntando a respeito do jornalismo. Aqueles que ainda estão cursando, né, e aqueles que porventura vierem a cursar o jornalismo, têm dúvidas em relação à escolha da profissão. E ao longo do tempo, né, quem ainda não está com uma definição a respeito aí, se vai entrar no jornalismo ou em outra área das humanas, né, tem que pensar um pouco, medir se realmente vale a pena, porque o jornalismo é uma profissão como qualquer outra. Vai exigir com que você tenha organização, com que você tenha planejamento, com que você principalmente tenha dedicação. E embrulhando esse presente todo, vamos dizer assim, vai ter uma coisa que você não vai poder negociar. Em nenhuma profissão eu creio que você possa negociar isso, que é a questão ética. E a gente vê que muita gente ainda falha nesse quesito importante, porque a questão ética pode parecer, né, uma questão até chata quando ela é abordada pelos professores, e a gente que vem, né, do ensino médio e entra na faculdade, uma das primeiras coisas que a gente vai se deparar é exatamente com essa disciplina, com a ética. E ao longo da caminhada, ao longo da construção da autoridade, ao longo da construção da credibilidade, a gente vai perceber que esse é um dos fatores mais importantes, ou se não o fator mais importante. Então o jornalista não negocia. Eu até fiz recentemente uma publicação lá no LinkedIn. O jornalista não negocia os valores, né? Não negocia a sua ética. E partindo desse princípio, em que ele começa, né, na profissão por estagiário, por trainee, vai galgando outros caminhos, e daí tem N possibilidades. Eu já falei sobre isso, os vídeos estão disponíveis lá no meu canal do YouTube, estão disponíveis aqui no Facebook. Há N possibilidades em relação à escolha da área em que o jornalista vai atuar. Mas eu queria responder aqui, basicamente, vocês, se quiserem, obrigado aí pela audiência, e se vocês quiserem aí, eu vou respondendo. Sérgio Guimarães, Serginho, obrigado pela audiência aí. Eu quero responder para vocês o seguinte em relação à profissão, e muitos têm me perguntado: jornalista ganha dinheiro? Jornalista tem uma vida relativamente mais tranquila? Isso tudo vai depender da construção que você vai fazer em relação à sua carreira.
Professor de história ganha dinheiro? É a mesma coisa que eu estivesse perguntando isso aqui. Físico ganha dinheiro? Tudo depende, na minha concepção, da carreira que você vai alicerçar ao longo do tempo. Porque daí você vai ter autoridade, vai ter credibilidade, você pode ser um empreendedor do jornalismo. Hoje tem muita gente que empreende no jornalismo, principalmente pelo advento da internet, que facilitou, não tinha na minha época. Eu não tinha, por exemplo, a possibilidade de quando criança, ou de quando adolescente, quando eu comecei a gostar do jornalismo, eu não tinha a possibilidade de pegar o celular, como eu estou fazendo agora, e poder ter esta oportunidade de gerar o conteúdo. Eu tinha que necessariamente gerar o conteúdo para um veículo. E hoje tem muita gente, muita gente está saindo aí da faculdade, jovens, que têm grandes insights, grandes ideias, estão por dentro das tecnologias que acabam empreendendo. E o jornalismo carece desse empreendimento, mais do que nunca. Estive conversando com uma das pessoas do Parque Tecnológico, aqui em São José dos Campos, onde eu estou baseado, né? São José dos Campos, Vale do Paraíba, Jacareí, Caçapava, Taubaté, enfim. E ele me dizia, essa é uma das áreas em que as pessoas ainda não empreendem muito, não tem muita tecnologia em relação a isso. Então eu vejo que é uma possibilidade. Se você está aí no banco escolar, nas universidades, está pretendendo fazer o jornalismo, procure então ideias, né, para que você tenha a possibilidade de ser o empreendedor do jornalismo. Tem um conhecido meu que tem um site aqui em São José dos Campos, ele tem uma visualização de 8 milhões de pages por mês. Isso representa para ele, né, a visualização através do Ads, do Google. O Google remunera ele por cada 1000 impressões e ele está ganhando dinheiro com isso. E 8 milhões aqui na região por mês significa só o maior site de notícias. E ele engloba informações de agências, ele produz as informações dele, então é interessante essa questão do empreendedorismo. E voltando à questão, né, se jornalista ganha dinheiro com o jornalismo, eu falei que tudo depende, eu queria dar um panorama de como é que funciona o mercado aqui no estado de São Paulo e qual é essa remuneração de acordo com o Sindicato dos Jornalistas do estado de São Paulo. Estou me baseando aqui em relação ao último dissídio coletivo que houve aqui da categoria. Então, os jornalistas não estão numa única cesta, vamos dizer assim, mas esses salários, né, eles são diferenciados por jornal, revista, rádio e TV, e tem também assessoria de imprensa, e tem também uma divisão entre o que é recebido pelos jornalistas na capital e o que é pago pelas empresas aos jornalistas no interior e também no litoral. O salário do jornalista de revista e de jornal na capital, para o trabalho de 5 horas, geralmente a gente trabalha ou 5 ou 7 horas. Se for trabalhar 5 horas, o salário para jornalista de revista e jornal na capital é de R$ 3.300, pouco mais de R$ 3.300. Agora, se você for contratado para desempenhar a função de 7 horas, você ganha o piso, são as 5 horas, mais 2 horas extras. E daí o salário chega a R$ 5.300, pouquinho mais de R$ 5.300. Quer dizer que é R$ 2.000 a mais. E tem as particularidades que daqui a pouco eu vou falar a esse respeito. Isso é para quem está começando a carreira de jornalista.
com valor indicativo aí de CLT. Para jornais e revistas do interior, esses valores caem um pouco. Trabalho de 5 horas, 2.600 e trabalho de 7 horas, R$ 4.200. Rádio e TV. Rádio e TV é a que menos paga em São Paulo, pelo menos. Tem outras localidades que até remuneram um pouco melhor. Se não me falha a memória, o Rio de Janeiro tem um acordo lá de periculosidade. Isso foi conquistado lá pelo sindicato. E depois, se eu estiver errado, eu gostaria que vocês pudessem me corrigir aqui também. Então, rádio e TV em São Paulo, salário de 5 horas é R$ 2.613. Vai para pouco mais de 4.000, trabalho de 7 horas, porque contém daí 2 horas extras. E a assessoria de imprensa é a que melhor paga. Trabalho de 5 horas, é o piso, né? R$ 3.668. E o trabalho de 7 horas, R$ 5.870. E tem os benefícios. A pergunta é a respeito da pessoa que ganha, vai galgando, né, a hierarquia, os postos de trabalho nas empresas, ou muita gente muda de emprego, né, em rádio, TV, jornal. A gente viu uma grande rede de TV chegando aí recentemente e tirando profissionais de rádio, tirando profissionais da televisão, dos meios eletrônicos. E quando você já tem uma autoridade, evidentemente que aparece uma proposta muito maior do que aquilo que você perceberia pelo piso jornalístico. Você geralmente assina um contrato, ou é mesmo um contrato CLT. Isso vai depender muito da empresa, né? Nas empresas nas quais eu trabalhei, sempre a gente foi um jornalista contratado CLT, né? Até porque quando você é contratado pessoa jurídica, existe já uma jurisprudência dizendo que essas empresas aí, elas são passíveis, né, de um pagamento de benefícios, né, como INSS, FGTS, enfim. Então, ao longo do tempo, né, com a experiência que você vai galgando no jornalismo, você vai tendo a possibilidade de aumentar o seu poder de fogo e o seu poder de negociação. E se você principalmente for uma autoridade naquilo que você faz, muitos jornalistas se especializam em jornalismo econômico, jornalismo político, tem um network muito importante, tem fontes, tem notícias em primeira mão, e isso vai enriquecendo o currículo da pessoa, e isso vai acontecer em qualquer área do conhecimento. Por mais que as pessoas façam algum tipo de objeção, pais principalmente, no momento em que os filhos tomam a decisão pelo jornalismo, dizem assim: você não vai fazer jornalismo e não vai ganhar dinheiro com o jornalismo. Isso pode acontecer. Mas o mais importante, né? O meu conselho é que, se você ama o jornalismo, se você tem aprendido a admirar o jornalismo, porque às vezes a gente nunca ouviu falar com maior propriedade a respeito da profissão. E quando a gente percebe que o jornalismo é tão fascinante, e eu posso dizer isso muito bem, o jornalismo chega a fascinar, porque a gente passa a ser ver parte da história passar sob os nossos olhos. A gente vai contar parte da história
dependendo daquilo que a gente estiver fazendo no momento. Então a história passa por nós, como a situação do coronavírus. As pessoas que estão, independentemente do local em que elas estão contando, do veículo em que elas estão contando sobre o coronavírus. E o coronavírus vai ser falado, o coronavírus vai ser parte de uma era, o coronavírus parte de uma história. Então você, com a sua dedicação, com a sua ética, com a sua credibilidade, com o seu relacionamento com as fontes, tudo passa, né? Por você a decisão de tentar fazer com que as pessoas percebam o seu trabalho. Depende de relacionamento, depende do seu trabalho, depende da sua dedicação, do seu planejamento, da sua organização, da sua ética, para que você possa, evidentemente, ter o passe valorizado. Nenhuma profissão, acho que exceto medicina, que o plantão é um plantão aí vale alguns mil reais, né, vamos dizer assim. Todas as profissões dependem de todos esses fatores que eu estou falando. Tem jornalista que é muito bem remunerado, jornalistas das grandes redes, e conforme você vai ganhando aquilo que eu disse, né, a autoridade, a pessoa passa a ser visto pelo mercado também com outros olhos. Então essa é uma discussão importante para você que está pensando exatamente a esse respeito aí, de quanto ganha um jornalista, porque essa é a pergunta que eu tenho recebido recorrentemente. Então, só para recapitular aqui, o jornalista que trabalha na capital paulista, eu estou pegando aqui a referência de São Paulo, outros estados têm outros pisos, né? Jornalista ganha mais o assessor de imprensa, depois jornal e revista, e depois rádio e TV. Não sei se você vai levar isso em consideração, caso você, evidentemente, esteja, né, pensando em trabalhar com jornalismo. E você, aquilo que eu disse, pode ser um empreendedor da notícia. E daí você vai construir o seu salário. Não é fácil empreender no Brasil, mas eu vejo que é uma possibilidade real empreender no jornalismo. É uma área que necessita, principalmente em determinadas regiões, né? O Atlas da Notícia aponta aí que há muitos desertos de notícias no Brasil, então seria aí uma possibilidade, né, de abrir novas frentes. E a internet permite que nós, jornalistas, exploremos estas lacunas. Exploremos na comunidade em que vivemos, exploremos no bairro. Tem bairros enormes, do tamanho de cidade em São Paulo, por exemplo, que vivem desertos de notícia. Porque a grande mídia, ela não está preocupada em dar voz àquelas pessoas que vivem no local. Então essa é uma outra possibilidade importante. Tem bairros, tem cidades que não têm veículos de comunicação, e tem também estados e municípios. E quando falta, né, um veículo de comunicação, quando há esse deserto de notícia,
a gente percebe que é muito mais fácil ter corrupção, porque não tem o olhar do jornalista. E o código de ética do jornalista diz que, antes de mais nada, o jornalista deve ser um investigador daquilo que acontece, principalmente no ente público. Então é importante que a gente pense um pouco fora da caixa, que a gente procure estar envolvido com as novas tecnologias e com a possibilidade do desenvolvimento de canais de comunicação aonde ainda esses canais não têm penetração, né? A grande mídia até tem a penetração, mas a comunidade, o bairro, a cidade não tem a voz para levar isso à frente. Para resolver, para ajudar a resolver uma demanda daquela comunidade, daquele bairro. E essa é uma possibilidade de negócio na mídia, né? De negócio no jornalismo. As empresas de comunicação, eu tenho acompanhado isso muito de perto, raras exceções estão investindo nas plataformas digitais. As empresas de comunicação devem muito. Então, esse espaço que não é preenchido pelas empresas de comunicação aí na sua cidade, no seu bairro, você tem uma lacuna para explorar. Você tem uma possibilidade de explorar. E você vai me dizer o seguinte, é muito difícil vender o inventário da mídia no meu site. Eu concordo, é realmente complicado. Mas a partir do momento em que você fizer o jornalismo de autoridade, a partir do momento em que você tiver uma página de credibilidade, você certamente poderá ganhar e obter lucros em relação a isso. Eu falava com vocês, né, a respeito aí dos 8 milhões de acessos que tem esse site aqui na região, que é o maior site da região. Ele vai ganhar aí com o Ads do Google, vai ganhar com o Ads do YouTube, se ele tiver o vídeo lá no YouTube, se ele estiver qualificado para receber esse dinheiro. E daí você vai colocar na ponta do lápis e você vai perceber que o cara teve o trabalho de fazer aquilo, que ele está contratando gente para fazer a notícia do site dele e que principalmente ele está ganhando dinheiro com isso. Então não se apegue muito nessa questão, né? Você pode ter uma assessoria, uma empresa de assessoria de imprensa. Você vai prestar o serviço, né, para um cliente e esse cliente vai te remunerar. Essa é uma outra possibilidade no jornalismo. Ou você vai prestar concurso do governo e vai ganhar mais do que esse piso que eu estou colocando aqui, que eu já deixei claro. Você vai trabalhar em uma grande empresa como assessor de imprensa, ou depois vai galgar um cargo mais alto de chefe de comunicação, e também vai ter a possibilidade de fazer o seu pezinho de meia. Mas tudo depende daquilo que eu disse, do seu comprometimento com o seu trabalho. E eu tenho certeza de que realmente, se você tem gana, ética, você vai ter autoridade, vai ter credibilidade e vai ser um cara de sucesso na sua profissão. Eu acho que eu tentei esclarecer aqui os principais pontos a esse respeito. Eu não gostaria, não é que eu não gostaria, não vou entrar em outros tópicos aqui. Os outros tópicos podem ficar para uma próxima
E se você tiver alguma dúvida nesse sentido, por gentileza, deixa aí a sua dúvida e a gente, na medida do possível, só não vale a dúvida do Israel Goldenstein, que ele já está aqui, tem como tirar a dúvida pessoalmente. Tá, o Thiago Mendonça tá por aí também. Valeu, Thiago. Obrigado aí pela atenção. Então, no próximo vídeo a gente vai falar, é importante saber falar inglês e o português, ou uma terceira língua, que essa é uma dúvida importante que surge também nos bancos escolares da faculdade. É importante falar inglês, português, saber qual é a sua opinião. Então daí, no próximo vídeo eu vou estar aqui com vocês e eu posso falar exatamente sobre esse tema. Valeu aí, um abraço. Se você gostou, deixa o seu curtir aí, compartilha esse vídeo e até a próxima. Valeu!